Então, eu gostaria de falar algumas coisas. O seu Manuel está aqui a falar. Vamos ver, então, se as palavras do seu Manuel têm consistência. Recitar versículos da Bíblia e dar interpretação e fazer alguns insultos, isso não é consistência, seu Manuel. Quanto aos seus insultos, eu deixo para o anjo de 24 de abril, que apareceu ao profeta Caco Filipe, é 24 de abril de 1993. Nós não respondemos insultos. O senhor pode nos insultar à vontade, você pode insultar o profeta à vontade, nós não iremos responder. Bem, quando o senhor disse que foi Jesus quem evangelizou, por meio da descida do Espírito Santo, os 4 cantos da terra, que ele não precisou de homem, mas quem falava lá, seu Manuel? Quem era que falava lá? As pessoas de 16 nações, quem falava lá? O Espírito Santo tomou Pedro seu para Manuel, falar... seu Manuel, por favor, seu Manuel, não, o senhor vai me interromper. A minha pergunta é simples, todo mundo entendeu. O senhor disse que Jesus foi quem evangelizou os 4 cantos da terra quando desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Eu não fiz a pergunta ainda, vou fazer. A minha pergunta é, o senhor disse que ele fez isso sem a ajuda de homem, não precisou de homem. Aí eu perguntei, quem era que falava para aqueles homens de 16 nações lá? O Espírito Santo de Deus. Quem falava era Pedro. Quem falava lá para... Eles não entendiam, seu Manel, o senhor deve ficar em silêncio, o senhor respondeu errado. O senhor deve ficar em silêncio. Quem falava lá para aquela multidão de pessoas era Pedro. Pedro era um homem. O Espírito Santo usava um homem. É dito, e Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou. Não foi o Espírito Santo que se levantou, mas o Espírito Santo em Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra de Deus. Desde os profetas até Jesus, e milhares de pessoas acreditaram. Só disse que foi Jesus que evangelizou, sem a ajuda de homem. Só não pode vir aqui dizer uma coisa dessa. As pessoas, só não pode insultar a inteligência das pessoas, seu Manuel. As pessoas são inteligentes, você não pode dizer uma bobagem dessa, um abuso de linguagem dessa, e ficar por isso mesmo. Não faça isso. Era Pedro quem se levantou lá. Em Atos capítulo 10, para que Cornélio e a sua casa conhecesse Jesus, cresce em Jesus e recebesse o Espírito Santo. Quem foi que foi usado lá, seu Manuel? Paulo. Foi Pedro, não foi? Foi Pedro. Em Atos capítulo 8, quando aquele povo, os samaritanos, receberam a palavra por meio de Filipe, o 8º discípulo de Jesus, eles enviaram lá, os apóstolos enviaram quem lá? Para que eles recebessem o Espírito Santo? Foi Pedro, Tiago e João, não foi, seu Manuel? Eles eram homens. Como é que o senhor está dizendo que Jesus não precisa de homem? O senhor deve ficar em silêncio. O senhor não pode falar agora. Agora é a sua vez de ouvir. Bem, o senhor disse aqui uma outra coisa. Caco Filipe fez prodígios, sinais, milagres, para mostrar que ele é profeta. Eu quero lhe perguntar, mostre-me um sinal, um prodígio, um milagre de João Batista. Não tem, não é? Não tem. Mostre-me um sinal, um prodígio de Isaías. Não tem também. Também não tem. Mostre-me um sinal, um prodígio, uma cura de Jeremias. Também não tem. Me mostre um sinal, um prodígio de Ageu, de Sonfonias, de Daniel, de Abacuque. Senhor Manuel, o senhor tem algum sinal, algum prodígio, alguma maravilha, alguma cura que esses profetas fizeram? O senhor não tem, não é? E esses homens, eles não eram profetas de Deus? Eles não eram profetas? No velho pacto, eles eram usados. Não, eu estou perguntando se eles eram profetas. O senhor não pode responder outra coisa. Eu estou perguntando, eles eram profetas, senhor Manuel? No velho pacto, eles eram profetas. Eles eram profetas, mas eles faziam sinais, prodígios e maravilhas, como Elias fez, como Moisés fez? Está vendo? O senhor não pode vir aqui dizer algumas bobagens. Um homem não é profeta por causa dos seus sinais. Senão, o João Batista não seria profeta, o Osés não seria profeta, o Isaías não seria profeta, o Jeremias não seria profeta, o Ageu não seria profeta. Esses homens não seriam profeta, porque eles não fez sinais, milagres, prodígios, curas, maravilhas. Um homem é profeta quando ele recebe um chamado de Deus, uma comissão de Deus, uma mensagem de Deus, ele tem uma revelação de Deus para ser pregado no seu tempo. Um profeta não vem para pregar a Bíblia. Quem prega a Bíblia são historiadores, são alguns homens loucos na terra, como os fariseus do tempo de Jesus. O senhor disse aqui, senhor Manuel, que o senhor é discípulo de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe perguntar, de acordo com João 9, versículo 28 e 29, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios eram discípulos de Moisés? Eu quero que o senhor responda, de acordo com João capítulo 9, versículo 28, versículo 29, os loucos fariseus e saduceus do tempo de Jesus, eles eram discípulos de Moisés? Eles eram discípulos do Satanás, porque eles eram todos... Senhor Manuel, eu quero que o senhor responda. Eles não aceitaram Jesus. Mas vamos lá. Ele está falando, irmão. Ele não respeita as pessoas. O senhor deve respeitar as pessoas. Você está me perguntando? Então, João capítulo... Então, eu vou ficar quieto. Não, eu vou ficar quieto. O senhor não pode responder outra coisa.
Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Não, o senhor não pode dizer, está no meu tempo. O senhor está proibido de falar. Não, o senhor deve respeitar as pessoas. Vamos lá, eu disse João, capítulo 9, versículo 28 e 29. Porque aqui o senhor disse que é discípulo de Jesus. O senhor não quer ser discípulo de Cacofilê. Mas jamais. Os loucos fariseus, os loucos saduceus, os loucos helenistas, os loucos religiosos do tempo de Jesus disseram para Jesus, em João 9, 28, que eles eram discípulos de Moisés. Eles estavam certos em afirmar isso? Eles estavam certos, senhor Manuel? Não estavam, está vendo? 800 anos, muito tempo depois de Moisés, quase 2.000 anos depois de Moisés, os loucos fariseus estavam dizendo que era discípulo de Moisés. 2.000 anos após Jesus de Nazaré, o senhor está aqui para dizer que é discípulo de Jesus. Eu sou discípulo o senhor disse que é discípulo de Jesus de Nazaré, mas eu sei que Jesus tinha 12 apóstolos e Jesus Cristo tinha os seus 70 discípulos. Qual deles o senhor é? Qual dentre os apóstolos é o senhor? Qual dentre os 70 é o senhor? Qual, o senhor, eu sei que lá tinha o Zaqueu, tinha Maria Madalena, tinha o ladrão da cruz. O senhor não pode falar, o senhor está falando no meu tempo. Senhor Manuel, o senhor deve respeitar. Ele está com medo de ouvir, mas o senhor vai ouvir. O senhor veio aqui para ouvir. Medo de ser levado. Senhor Manuel, o senhor deve respeitar o meu tempo. Mas vamos lá, ele está aqui para dizer que é discípulo de Jesus. Mas eu disse a ele que os fariseus, lá em João 9, 28 e 29, queriam ser discípulos de Moisés. O que era aquilo? Era uma loucura, era um abuso de linguagem, era um velho demônio, aquele mesmo demônio que estava sobre os fariseus, estão hoje sobre homens, dizendo, eu sou discípulo de Jesus. 2.000 anos após Moisés diziam, sou discípulo de Moisés, eu não sou discípulo de Jesus. 2.000 anos após Jesus, eles estão dizendo, os mesmos demônios, estão sobre homem hoje para dizer que são discípulos de Jesus. Veja se não é a mesma loucura. Os muçulmanos estão dizendo, somos discípulos de Maomé. Maomé morreu no ano 632. E os discípulos de William Branham estão dizendo, sou discípulo de William Branham. William Branham morreu há 66 anos. Não se pode ser discípulo de um homem morto. E não se pode ser discípulo de um profeta que não está aqui. Enoque não está aqui, Elias não está aqui, Moisés não está aqui, Jesus não está aqui. Eles estão vivos, mas eles não podem ser profeta hoje. Eu vou continuar.